Pessoal, então retomando a nossa aula de ontem, em relação ao conteúdo de junções, né, em sistemas de banco de dados, nós paramos aqui, né, na junção externa e vimos junção externa à esquerda. Então, só recapitulando, com base nesses dados do quadro aqui, das nossas duas tabelas de países e a tabela de regiões, com os seguintes registros em cada tabela. E na reflexão aqui, considere que Chile foi cadastrado sem informar o código da região. Então, considerando que nós temos o Chile, CH, sem considerar o código da região. Então, imaginem que é uma chave estrangeira, né? Ou seja, nós só podemos inserir dados correspondentes aqui. Então, aqui vai ser uma chave estrangeira. Contudo, não é obrigatório informar. O campo ele pode ser nulo, tá? O campo pode ser nulo. São os valores lá não obrigatórios, não mandatórios. Perfeito? Então, vou cadastrar aqui. E considere também, né, que existe uma região, nova região cadastrada que não possui países vinculados. Então, nós temos uma nova região, região 4. Perfeito? Se nós aplicarmos a junção natural ou inner join, natural join ou inner join, entre as duas tabelas aqui, comparando os campos de região, né, da chave estrangeira da tabela counts com a chave primária ou identificador único aqui da tabela de regiões, nós vamos suprimir alguns registros. Por exemplo, Chile não vai aparecer e nova região não vai aparecer. Isso é o que nós vimos na aula de ontem. Tranquilo? Perfeito. Se nós aplicarmos o left join, nós vamos considerar todos os registros à esquerda do operador ou dessa cláusula, independente de existir uma relação à direita. Entenderam? Exemplo, se o resultado do nosso relatório é mostrar o nome dos países e o respectivo nome da região. É isso que nós queremos como resultado da consulta, né? Então, nós vamos preparar essa consulta aqui. Select country name. Vamos colocar um alias, está na tabela de country, vamos colocar um C. Country name, vírgula. Regiões, um alias. Name from countries, coelhas, left join regiões on. Aqui nós vamos comparar os dois campos. Vou join de C. Enfim.
Bom, então aplicando o nosso left join, eu vou considerar todos os registros à esquerda do operador, ou seja, todos os registros que estão na tabela países, countries. Tá? Se nós escrevermos em uma única linha essa sentença, vamos lá, left from, considerando a partir do from, countries, C, left join, regions, e continua. Onde está nosso operador? Aqui. Quem está à esquerda? Quem está à esquerda é countries, tá? Então vai mostrar todos os registros à esquerda, independente de ter uma relação com o registro à direita. Perfeito? Isso que significa o left. Como aqui nós escrevemos de forma identada, né? A indentação da consulta, então a gente vai considerar à esquerda o que está acima. Tá? Sempre o que está acima. Nós podemos ter um conjunto de junções left join, não apenas uma, mas um conjunto. Sempre vai ser baseado no que está acima. Sempre que vai ser baseado no que está acima. Tá? Então, nesse caso, o resultado é esse daqui. Né? O resultado é esse daqui. Então, começou a mostrar Argentina. Vai aparecer aqui Argentina. Argentina. Buscando da tabela countries da consulta. Qual que é a relação entre region ID e region ID? Tem. Mas eu quero projetar region name. América. Segundo, Austrália. Vai aparecer Austrália. Qual que é o código da região? 3. Tem correspondente? Tem. Ásia. Tá. Bélgica. Tem correspondente? 1. Tem. Europa. Brasil. Tem correspondente? Tem. É o 2. América. Chile. Tem correspondente? Não tem, que está nulo. No inner join, ele ia ser suprimido se esse resultado, tá? No left join não, ele vai aparecer. O que vai aparecer aqui do lado? Nada. Tá? O que vai ter aqui? Nulo. Tá? Não vai ter nenhuma informação. Tudo bem? Então, só recapitulando que onde nós paramos a aula de ontem. E esse outro formato aqui é quando nós temos a SQL antes da 92, por exemplo, a SQL 86. Tá? Alguns bancos implementam esse padrão, esse formato de construção. Junção externa direita. É o contrário. Tá? É o contrário. Se nós considerarmos essa mesma consulta e só retirarmos o left join aqui por um right join, só considerarmos essa inversão, para inverter aqui o right join, isso, né? Se nós invertermos, o que vai acontecer? Eu quero considerar todos os registros que estão à direita, todos os registros que estão à direita, independente de um correspondente de um par à esquerda. Tá? Então, trocando aqui, existe uma correspondência do lado esquerdo para o direito? Não. Então, o Chile não vai aparecer mais. O Chile não vai aparecer. Só que ele vai buscar todos os registros da direita, que é regiões. Então, tem Europa, tem América, tem Ásia e tem o que mais? Nova região. Então, vai aparecer a nova região aqui.
E o que vai aparecer no counter name? Nada. Entenderam? É o contrário. Então, lembrando, aqui, left. Left considera a esquerda. E nós temos o right, né, que vai considerar a direita. Mudar as cores aqui. Considera a esquerda. Considera a direita. Tudo bem? Entenderam a ideia? Então tá ali o resultado. Na projeção, qual que é o resultado dessa consulta? Difícil? Perfeito. Próximo. E nós temos também, por último, full join, ou junção externa total, que é considerar tanto que tem a esquerda quanto que tem a direita. O inner join faz isso? Não. O inner join, se não existir correspondência entre a direita e a esquerda, ele elimina o registro. Tá? O inner join, ele vai eliminar tanto Chile quanto nova região. Tá? Agora, você quer mostrar o Chile e no lugar do código da região nulo. E você quer mostrar também nova região, mas no lugar do nome do país vai aparecer nulo. Mas você não quer suprimir esses dois registros da consulta. Então, para isso, você utiliza o full join. Tá? Então, considere todos os registros. Considera todos os registros, mesmo não havendo correspondência entre as tabelas. Combinação left join e right join. Para os registros sem correspondência em uma ou outra tabela, é definido o valor null. Tá? A sintaxe do full join, tá? Mesma sintaxe, tá? No caso do right join, left join, inner join, só muda um pouco do natural join. Aplicando essa consulta, qual que é o resultado em cima dos nossos dados que nós temos nas projeções anteriores e os que estão aqui? É esse daqui. Argentina, América, né? Austrália, Ásia, Bélgica, Europa, Brasil, América, Chile, null, nova região. Tá? Então agora, se nós trocarmos o right join por full join, vamos considerar todos os registros de ambas tabelas, tá? Ou de todas as tabelas que estão envolvidas nas funções nas operações de junção. Aqui nós envolvemos somente duas tabelas. Tá? Pergunta? Opcional. É opcional. Outer join. A palavra outer que tem, vocês encontram, isso, né? É opcional. Não tem necessidade. Tudo bem? Tranquilo? Entenderam? Fácil? Exemplos de consultas, então. Utilizando left, right, full join. Tá? Primeira. Recupere o nome de todos os colaboradores e, caso exista, dos seus gerentes. Então é diferente eu pedir, projete o nome de todos os colaboradores e seus gerentes. Ah, mas se o funcionário não tem gerente? Ah, então não exibe. Se ele não tem gerente, quer dizer que ele é o chefe. Né? Ele é o boss. Então, nesse caso aqui, não. Se ele não tiver gerente, eu quero que apareça na relação, no relatório. Ele tem que aparecer. Perfeito? Então, olha só. Select first name. G aqui do gerente, né? Também o primeiro nome. Mesma consulta que nós fizemos com o inner join.
só que agora utilizando o left join. Utilizando o left join quer dizer que o Steven, que não apareceu anteriormente, vai aparecer. Vamos fazer esse teste aí. Tá? Agora, uma questão importante. Para nós termos o mesmo resultado dessa consulta, o mesmo resultado, eu posso alterar left por right join? Posso, se eu inverter a ordem das tabelas aqui. O employee E ser embaixo, o employee G ser em cima. Entenderam? Se você não quer projetar o nome de todos os empregados, né, de todos os colaboradores, independente se tem gerente, se você inverter essa tabela employees E para baixo e colocar employees G para cima, você vai ter que mudar para right, porque você quer mostrar de todos os empregados da mesma forma. Então você só inverte a ordem das tabelas. Tem o mesmo resultado. Tá? Então é uma discussão. Professor, eu utilizo right join, eu utilizo left join. Eu falo o seguinte, depende da ordem da tua tabela. Entenderam? Depende da ordem da sua tabela. Como é que você projetou a sua consulta? Vamos executar aqui esses exemplos. Vou abrir aqui o nosso PG Admin hoje. Então vai lá. Select o first name. O nosso gerente. From employers. Left join. Então tá aí. Então percebo que Steven apareceu nessa consulta. Bem como os outros. Agora, se nós trocarmos por inner join, o Steven não apareceu. Porque não existe uma correspondência do Steven com o seu gerente. Ele não tem gerente. Tudo bem? Como que a gente pode verificar isso? Consulta simples na tabela Employees. Select asterisco from Employees. Executar só essa linha. Percebo que o Steven, ele não tem na tabela, na coluna de gerente nenhum código. Ele não é subordinado a ninguém. Então, se trocarmos aqui por right join, nós temos que inverter aqui. Tá? Nós temos que inverter aqui. Ah, mas as duas tabelas não são employers? São, mas olha a diferença. A employees com o alias G compara o employee ID. E o employers com o alias E compara o manager ID. É diferente. Então tá aí. Tranquilo? Próximo exemplo. Projete o nome dos colaboradores, o salário e os valores de piso e teto salarial dos seus respectivos cargos, desde que o salário seja inferior ao piso ou superior
ao teto. Alguém entendeu o enunciado? Então, vamos fazer uma regrinha aqui, vamos entender as partes nessa consulta. Quais tabelas serão envolvidas nessa consulta? Vamos por partes. Projete o nome dos colaboradores. Bom, o nome do colaborador está em qual tabela? Employers, né? Lembre do modelo que eu pedi para vocês trazerem impresso. Então está lá em Employers. Nessa tabela Employers, nós vamos utilizar o campo, então, First Name. Porque é o nome do colaborador, ou First mais o Last Name, né, que é o nome e sobrenome. O salário, onde está o salário do colaborador? Está na tabela Employers. Então, perfeito? E os valores de piso e teto salarial, piso e teto salarial dos seus respectivos cargos. Onde que está o piso e o teto salarial do cargo? Em qual tabela? Em qual tabela está o piso e o teto salarial? Olhando para o nosso modelo. Jobs, não é? Então, espera aí. Então, vamos envolver mais uma tabela nessa consulta. Jobs. E nós teremos que trabalhar com o mínimo, o min, né? Min salary e o max. Salary. Qual que é a pronúncia correta? Do salário em inglês. Salary. Tudo bem? Então, um momento. Ó, desde que o salário seja inferior ao piso ou superior ao teto. Então, tem que verificar se esse salário aqui, ó, ele é maior do que o máximo ou se ele é menor do que o mínimo, tá? Tem como ele ser as duas coisas? Na lógica do nosso mundo, até o momento, não. Não tem como ser menor do que o mínimo e maior que o máximo ao mesmo tempo. Ou vai ser uma coisa ou outra, né? Então é o operador ou que vocês vão ter que aplicar. Ok. Temos aqui então as tabelas e os campos que nós temos que utilizar. Tá? Isso quer dizer que a consulta vai mostrar somente o nome dos colaboradores que estão, de certa forma, inconsistentes com o seu cargo. Entender? Está superior, o salário ser superior ao máximo, é algum problema? Não. Agora, inferior ao mínimo, pode ter algum problema trabalhista. Né? Pode ter algum problema trabalhista. Então, a empresa quer identificar isso. Então, vamos para a construção da consulta. O que eu quero projetar? Vamos construir no quadro aqui. Eu quero projetar, então, first name. Tudo bem? Vou colocar um E aqui, que é o nosso alias. First name. O E ponto salary.
salário dele e quero projetar mais qual que é o cargo dele, tá? Mais o cargo. Qual que é o cargo aqui? Vamos colocar o cargo, vai estar na tabela Jobs, então eu vou renomear para J aqui. É Job Title, né? Vamos verificar aqui o nome do campo. A descrição do cargo. Descrição do cargo, segunda coluna, Job Title. Vamos trocar aqui. Vou projetar também o salário máximo. E o salário mínimo. Perfeito? Ou o mínimo e o máximo, tanto faz a ordem. Bom, de quem? De quem? Dos colaboradores. Qual é a principal tabela da nossa consulta? Nós estamos envolvendo empregados e trabalhos. Mas qual que é a principal? De quem que você quer mostrar os dados? Você quer mostrar dados de trabalho, dos cargos, ou você quer mostrar os dados dos colaboradores com base no seu cargo? É dos colaboradores. Tá? Onde tem mais registros? A tabela colaboradores ou a tabela cargos? Então, a nossa tabela principal, né, é a tabela employers. Por isso que eu vou colocar após o from aqui, a tabela employers. Pode ser jobs e aplicar uma junção com employers? Pode, não tem problema algum, mas normalmente, após o from, é a tabela principal. Tá? Ok, e agora? O que eu tenho que fazer mais aqui? No momento, eu só tenho acesso, só tenho visibilidade dessa consulta para esses campos. Que estão na tabela Employers. E agora? Vamos ter que aplicar uma junção. Qual junção? Junção interna, inner join, left join, right join, full join. Qual join vai ser aí? Left, por quê? Poderia ser inner. Vamos imaginar o seguinte. Existem colaboradores com salário, mas sem cargo. Se você aplicar um inner join, não vai aparecer esses registros, porque não vai ter uma correspondência do cargo desse colaborador lá na tabela de cargos, na tabela jobs. Você quer que esses registros apareçam ou não? Eu quero que apareçam. Então vai ter que utilizar uma junção externa, né, à esquerda ou à direita. Não. Se são colaboradores que não possuem cargo, então pode suprimir da minha consulta, porque não tem sentido eu comparar se é maior do que o mínimo ou menor, se é maior que o teto ou menor do que o mínimo, já que ele não tem cargo, né? Enfim, aí cabe a você decidir, entende? Ou você questionar quem solicitou a consulta, quem solicitou o relatório, para você construir da melhor forma, entende? Vocês sem refletir. Quando o usuário solicitar para vocês um relatório, ele não vai estar bem certo. Normalmente ele não vai estar bem certo do que ele quer como resposta exatamente, entende? Então às vezes você pode levar registros a mais, que só vai atrapalhar a análise dele, ou às vezes registros a menos, né, que é pior ainda, ele não vai conseguir tomar uma decisão mais concreta. Entender essas nuances? Então vocês têm que explorar isso, é que nem análise lá de software, né? O usuário sabe exatamente o que ele quer? É raro, né? Você vai questionando, vai explorando, quer essa funcionalidade a mais, como fazer essa funcionalidade. Consulta, mesma coisa. Tá? Esse exemplo aqui, eu coloquei que...
Como eu coloquei desde que o piso, desde que o salário seja inferior ao piso, superior ao teto, não teria necessidade de ter o left join, tá? Poderia ser o right join. Eu só ia suprimir os registros sem correspondência, tá? Mas vamos fazer conforme o que foi dito ali. Vamos utilizar o left join. Então tá. Então left join. Com quem você quer fazer essa junção? A tabela jobs, j, on. O que você vai comparar agora aqui no on? Vamos ter que verificar quais são os campos que se relacionam lá no modelo de dados. O empregado, o employers, ele possui o campo job ID, que é um identificador único de cargos e jobs. Identificador único. Então, essa é a correspondência. Independente se o empregado tem ou não um valor nessa coluna, a correspondência com a tabela cargos é por meio do job ID. Tá? Isso é dito uma chave estrangeira na tabela employees, chave primária simples na tabela jobs. Chave primária simples porque, como nós vimos lá no modelo relacional, é somente um campo que define a unicidade de cada registro. Diferente da tabela Job History. E quem define a unicidade de cada registro é a combinação de um campo, de dois campos. Tá? Mas voltando aqui ao foco da consulta. Então nós vamos aplicar aqui a junção, comparando então as chaves, onde j.job ID é igual a e.job ID. Percebam, esses dois campos ele possuem o mesmo nome. Possuem o mesmo nome. Poderia ser nomes diferentes. Poderia, mas não é o caso. Eu posso substituir esta linha aqui por natural join? Esta linha do left join jobs j on j.jobid igual a e.jobid? Posso substituir por natural join? Não. Por quê? O natural join faz a mesma coisa que o inner join. Só que você não precisa colocar o on, porque ele já pega as colunas que possuem o mesmo nome e faz a comparação de forma implícita. Tá? Então não precisa. Ok. Só isso basta para nossa consulta? Não. Falta uma parte dela. A parte dela é que os registros que serão projetados devem aqui ter o salário do colaborador inferior ao mínimo ou superior ao máximo. Então, está faltando aqui uma cláusula where. A cláusula where sempre vai ser depois do from, sempre vai ser depois das junções. Sempre. Sempre depois de junções. Tá? Where. O que vai ser aqui? Qual que vai ser a condição? Que o salário do colaborador seja maior que o salário máximo do cargo ou, nosso OR aqui, ou o salário do colaborador seja inferior ao mínimo do cargo.
Eu preciso projetar todos os campos? Não. Se você quiser projetar só o nome do colaborador, só quero projetar o nome do colaborador. Não tem problema algum, tá? Se quiser projetar só o nome do colaborador. Não é porque você utiliza um campo da tabela na cláusula where que você tem que projetar ele, tá? Não precisa. Agora, para você utilizar um campo na cláusula where ou projetar um campo na cláusula select, é necessário verificar se você está utilizando a tabela, né, na cláusula from ou por meio de uma junção. Alguém entendeu? Perfeito. Executem essa consulta, então, no pgadmin ou no PSQL. Façam a conexão com o banco de dados. Opa. Quantos registros retornaram para vocês? Quantos? 1. Porque essa base foi preparada somente com um colaborador, estando fora dessa margem, entende? Um colaborador, então tá certo. Foi o Mateus, perfeito? Então, qual que é o salário dele? O salário dele é 8.600. Qual que é o salário do seu cargo? Ah, qual que é o cargo dele? Ah, não projetei o cargo? Vamos projetar o cargo. Vamos colocar aqui. Job title. Gerente de... O que é estoque? Em inglês é... Não deve ser estoque. Estoque. Veja aí a tradução do estoque. Vê aí no Google Translator. Gerente do que é? Será que é estoque mesmo? Stock Manager, coloca aí. Estoque mesmo? Vem de estoque, então. O mínimo desse salário, né, é 5.500 e o máximo é 8.500. Ele ganha 8.600. Por isso que ele apareceu na consulta. Se vocês pegarem qualquer outro, fazerem a garimpagem, né, de dados na base de dados, vocês vão ver que não vão encontrar outro registro na mesma situação. Tá? Tudo bem? Por isso que nos exercícios dos P7s, exercícios de prova, eu preparo a base já sabendo o resultado. Entende? Então, quando vocês vierem me apresentar, eu já vou saber. E quando eu peço para alterar a base, por isso vocês têm que seguir os P7s à risca. Porque em alguns momentos do P7 eu falo, atualiza o registro para tal valor. Porque isso vai ter um impacto numa consulta. Entende? Se você não chegar naquele impacto da consulta, quer dizer que em algum momento você não executou determinado comando do P7 ou da prova. Entenderam?
Próximo. Mais exemplos. Recupere a localização, o país e, se possível, o nome dos gerentes dos departamentos. Nem sempre todos os departamentos têm gerente. Então quer dizer que se você aplicar um inner join, você vai suprimir os departamentos do relatório que não possuem gerente. E a ideia é que apareça de qualquer forma. Então, por isso, se possível. Entenderam? Essas palavrinhas que vocês vão identificar para aplicar left join, right join, full join ou inner join. Entenderam? Ó, se é possível, se tiver gerente, mostra. Se não tiver, deixa null. Left join ou right join. Então, vamos lá. Mesmo esquema aqui, ó, do quadro. Quais são as tabelas que nós vamos utilizar? Quais são os campos que nós vamos utilizar para essas colunas? Vão ter que se ater ao modelo de dados que eu passei para vocês, identificar isso e aplicar a consulta. Tá? Então tá lá. Bom, a localização nós temos a tabela location. Né? O país tem a tabela countries. O nome do gerente está na tabela employers. São 3 tabelas que a gente vai utilizar. Como que elas se relacionam? Aí vocês vão ter que olhar no modelo de dados. Vamos olhar lá no modelo de dados? Como que essas tabelas se relacionam? Employee se relaciona como com localização? Se relaciona diretamente? Não. Employee se relaciona com departamento. Tá vendo, setinha? Por meio de quais campos? Por meio do departamento ID. Então você já sabe que vai ter que fazer uma junção com essas 2 tabelas, comparando o campo departamento ID. Bom, mas nós sabemos que tem que envolver também a localização. Com quem você vai, como que vai ser feita a junção com a tabela localização? Através da tabela departments, porque eles que têm a setinha aqui, ó, eles que vão se ligar. Por meio de quem? Do location ID. Tá? O departamento está situado em uma localização. Bom, e o país? Se precisar mostrar o nome do país. País se relaciona com locations. Então, countries com location. Por meio de quem? Do campo country ID. Estão vendo? Então, as junções, onde envolve após o on da cláusula, sempre vão ser esses campos das tabelas que se relacionam. Voltando à consulta. Vamos lá. Então, projetando aqui o nome do departamento, para projetar o nome do departamento, tem que fazer uma junção com a tabela departamentos. Porque é lá na tabela departamentos que possui o nome do departamento. Concatenando aqui o gerente como manager, tá? O first name, last name, tem que fazer uma junção lá com a tabela employees, porque na tabela employees que possui o nome dos colaboradores e respectivamente o nome dos gerentes. L Street address. Location aqui L de city, né, da cidade, a província, né, o estado e o código postal. Tudo bem? Isso aqui é da tabela localização, locations. E eu quero exibir também o nome do país. C ali, de countries, country name. Professor, qual que é a tabela principal aí? Você quer exibir o quê? Recuperar a localização, o país e, se é possível, o nome dos departamentos. Então, o foco é os departamentos. Então, a tabela departamentos está logo após o from. Então, eu já estou exibindo aqui o nome do departamento, já tenho acesso a esse campo. Agora, eu preciso ter acesso aqui aos campos da localização. Como é que eu faço a junção disso? Opa, nós vimos no modelo
que a localização ela faz junção com o departamento, não é isso? O departamento está situado num local, numa localização. Então está aqui, inner join, location, L, on. Location ID igual a D de departamento, location ID. Voltando ao nosso modelo, a comparação deste campo, estão observando? Com este campo. Fazendo a junção. Bom, preciso também projetar o nome do país. O nome do país se relaciona entre a localização e o país. Então tá aqui, country C, né? Country ID igual a L, country ID, L location. Perfeito? E o gerente? Por que o gerente não está sendo aplicado left join? Inner join, e sim está sendo aplicado left join. Se possível, o nome do gerente. Se for um departamento sem gerente, eu quero que esse apartamento apareça na relação. Tá? Se não tiver gerente, fica sem nome. Se tiver gerente, vai aparecer o nome do gerente dele. Perfeito? Então tem que ser um left join. Por quê? Qual que é o foco? É mostrar todos os gerentes ou todos os departamentos? Todos os departamentos. Por isso que é left join. Essa junção aqui corresponde... Vocês podem tirar o HR, tá? O HR significa o esquema. Esse left join corresponde a countries? O que está à esquerda é countries? Não. É a relação após o on. Você está relacionando o G employee ID com o D manager ID. Tá vendo? O D significa departamento. Departamento está à esquerda do left join ou à direita do left join? Está à esquerda, né? Está para cima, está à esquerda. Então é dele que você vai mostrar todos os dados, independente se exista uma relação em employers. Ah, mas como que eu verifico o departamento, como que eu relaciono o departamento e o seu gerente? Vamos lá para o modelo. Está aqui. Tá vendo? Tem duas setinhas. Uma é o colaborador, ele tem um departamento. A outra é o departamento possui um gerente, que é um colaborador. Então esse Manager ID, ele é uma chave estrangeira de employee. Entenderam? Só pode colocar valores em Manager ID que existam no Employee ID. Perfeito? Conseguiram compreender isso? Então é o que nós fazemos a magia aqui. Tá? Executem essa consulta. Na sequência, troquem de left join por inner join e me respondam se teve mudança. O resultado mudou. Podem fazer. Fiquem acanhados. Abram os computadores. Acessem a base de dados.
Eu coloco a letra tremida no slide, aí quando você copia e cola, ele duplica. Tem que ver se tem alguma estratégia para tirar a duplicação dele. Executaram? Oi? Entendi. Ah. Pá, location. Faltou o L aqui. O on. O que faltou? Syntax error on. Linha inner join. Faltou uma vírgula. Não. Vírgula, concatenei, vírgula. Meu erro. Departments. Concat, department name. Vamos caçar aqui o erro. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui o erro. Address city, L.city, L.6 província. Beleza. 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 Deixa eu quebrar aqui nas linhas. Address, city. Aí. Tá aí, consulta. Vamos analisar aqui os resultados. Departamento de administração. Seu gerente, Jennifer. Qual que é o endereço? A cidade, estado, código postal. Vamos avançar. E o país? Perfeito? Todos aqui embaixo. Tem algum departamento sem gerente? Como que vocês podem verificar? De forma rápida. Eu vou começar a investigar aqui as colunas. Encontrei. Não, vamos fazer algo mais rápido. Onde o gerente, quem que é o gerente? D.manager ID is null.
mais rápido, já retorna todos que os gerentes são nulos. Quais são eles? Tesouraria, né? Tax Corporate, controle de crédito, serviços de shareholder, não sei o que é isso aí, setor de benefícios, manufatura, construção, de contratos e operações, NOC, NOC, eu não sei o que vai significar, uma sigla provavelmente, de vendas governamentais, nossa, tem bastante, até os setores de TI ali. Enfim, difícil? Tranquilo, né? E o que acontece colocar o inner join? Vamos voltar à consulta. Vamos retirar aqui a projeção somente dos nulos, vamos projetar todos, vamos trocar por inner join. Olha só, tem algum departamento sem gerente agora? Não. Então se você colocar o inner join, não serão projetados os departamentos que não possuem gerentes, tá? Porque não vai existir uma correspondência entre as tabelas. Próxima consulta. Liste o nome, o cargo atual e, se existir, os cargos anteriores dos colaboradores. Ordenar em ordem alfabética. Cargo atual, onde que está o cargo atual? Olha o nosso modelo. Onde está o cargo atual? Está aqui, ó, cargo do colaborador, Job ID. Então já vou envolver tabela employees. O cargo atual está aqui, mas o código. Se você quiser a descrição dele, você vai ter que fazer uma junção com a tabela jobs. E, se existir, os cargos anteriores. Onde que são os cargos anteriores? Voltando ao modelo. Tabela Job History. Só que lá no Job History nós temos o identificador. Se você quiser a descrição do cargo, você vai ter que fazer uma outra junção com a tabela Jobs. Então serão duas junções com a tabela Jobs. Uma para mostrar o cargo atual e outra para mostrar os cargos anteriores. Vamos para a consulta. Então, estou concatenando o primeiro e último nome, né, mostrando, ó, job, JB, eu defini como o cargo atual, tá? O job atual, poderia ser um JA. Job title. E JH é o job history, tá? É o histórico, mostrando o nome do cargo, o título do cargo, dos cargos anteriores. From Job History, então vou listar todos os cargos anteriores, fazer um right join com employee. Por que right join com employee? Eu quero mostrar todos os colaboradores e seus cargos, e se existir os cargos anteriores. Se o foco não é o employees, por que você não colocou employees logo após o from? Porque eu quis colocar o Job History para mostrar para vocês que nesse caso é necessário utilizar o right join, que até o momento a gente não tinha utilizado o right join. Se você colocar o employers logo após o from, não tem necessidade de utilizar o right join, tá? Mas nesse caso, sim. Nesse caso, sim, porque eu inverti a ordem das tabelas. Então, eu quero mostrar todos os empregados, independente se exista um histórico de cargo, entenderam? Quero mostrar todos os empregados e os seus cargos, independente se exista registro de histórico de cargo. Comparando aqui o Employee ID com o histórico, né, H, Employee ID. Inner Join Jobs, para mostrar o título do trabalho atual. Ó, a comparação é entre Employers e JB, ó, E e JB, os IDs dele. E um Left Join, porque assim, o cargo atual, então só vou mostrar os colaboradores que possuem cargo atual. Se tem algum colaborador registrado que não tem cargo,
já não vai aparecer nessa consulta. Entendeu? Agora, existem colaboradores cadastrados que possuem cargo e não possuem históricos. Não, eu quero que eles apareçem mesmo assim. Então, nesse caso, eu vou aplicar um left join entre o job history, tá? E o job e o histórico de cargos, né? Que é onde que tem o código dos cargos anteriores de um determinado colaborador. Tranquilo? Então, comparado às consultas anteriores, essas consultas possuem um pouquinho mais de complexidade e envolvem mais de uma junção. Tá? Perguntas? Os créditos da aula, o material, o livro do Navash, Sistemas de Dados, capítulo 5, podem fazer a leitura. Tá? Consultas complexas, triggers, views e modificações de esquema. Alguns desses itens aqui nós veremos com o tempo, tá? Mas parte do conteúdo já está nesse capítulo 5. E o modelo de dados onde foi extraído da página do Oracle. Tá? Agora eu quero apresentar para vocês o P7. Então lá na plataforma Moodle, semana 5, temos aqui o conteúdo que nós vimos, temos o nosso P7 e o material extra. Tá? O que é esse material extra? Esse material extra refere-se à configuração do servidor remoto que vocês vão acessar. Tá? É a configuração do servidor remoto. Então eu vou iniciar pelo material extra aqui. Se vocês clicarem no material extra, fazer o login, vocês vão observar que nós temos aqui o PostgreSQL.conf. Como que ficou configurado esse arquivo do Postgre? Temos o PGHBA, que é como ficou configurado esse arquivo lá no servidor. E temos também aqui a configuração dos usuários do banco de dados. Tá? Vou abrir cada um deles. Então, o primeiro aqui vou abrir no editor melhor. Então, o PostgreSQL.conf, aquele arquivo de configuração. Então, basicamente, as mudanças que eu fiz foi permitir o acesso por qualquer host. Né? A porta está padrão mesmo. O ideal era até mudar a porta, talvez futuramente eu mude. E o máximo de conexões que são permitidas. Né? 30 conexões ao sistema de banco de dados. Não recordo se eu fiz alguma outra alteração, acredito que não, talvez em criptografia. O arquivo PGHBA, que é dos acessos. Como é que foi configurado? Ficou bem aberto, poderia ter fechado mais, tá? Mas pode acessar qualquer host, a base de dados TSI33A e qualquer usuário de qualquer IP, desde mediante uma senha. Tá? A sua senha do sistema de banco de dados. Tá? Essa linha aqui. Ó. Então, local, qualquer host, só pode acessar a base de dados TSI33A. Então, se vocês tentarem acessar a base de dados Postgre, vocês não vão conseguir. Está bloqueado na configuração do sistema. Qualquer usuário pode acessar essa base. Tá? Por meio de qualquer IP. Tá? Qualquer IP. Por isso não importa se é na casa de vocês. E é exigido uma senha MD5, né? Senha do usuário. A configuração dos usuários. Né? Muitos desses comandos nós veremos até o final do curso. Do curso não, da disciplina. Mas só para vocês terem uma ideia, né? E irem se familiarizando. Então foi criada uma base de dados, TSI33A. Foi definido dois esquemas, dois namespaces
dessa base. Um é para os dados e outro é para os índices. Tá? Foi removido o esquema público. Então lembra, cria uma base, dentro da base de dados pode ter quantos esquemas? Quantos você quiser. Claro, existe uma limitação computacional. O Postgre já traz um esquema público, que qualquer usuário pode acessar. Eu eliminei esse esquema público. E foi criados esquemas, se existisse, né, como é um script para rodar, foi removido aqui possíveis esquemas com o RA de vocês. Né. Vamos para o que foi criado. Foi criado então a TableSpace de dados e de índices, né, em um determinado caminho, porque os dados e os índices não ficam no mesmo HD que o sistema operacional está instalado, é um HD diferente. Tá? Como lá um storage, foi criado uma unidade diferente, justamente para... deu problema no sistema operacional, tudo bem, reinstala o sistema, reinstala o serviço e vincula as TableSpaces que os dados estão contidos, tá? Não perde os dados. Queimou o HD, né, do sistema operacional, por exemplo. Foi criado uma role, que é um grupo de usuários alunos com com restrições, né, com determinados privilégios. Então, por exemplo, o usuário não é super aluno, vocês não são super alunos, super usuários, vocês. Super alunos vocês não são super usuários. Vocês não podem criar banco de dados, vocês não podem criar novos usuários, vocês não podem herdar características de outros usuários, tá? Então, uma série de itens aqui. Vocês não podem fazer replicação e no máximo que vocês têm é 2 conexões. E tudo isso somente até dia 3/7 de 2015. Depois o usuário de vocês expira. Entenderam? Então, coloquei umas restrições. E fiz um usuário para cada aluno. Então, cada um de vocês, por meio do seu RA, vocês vão poder acessar essa base de dados, tá? Tem todos os passos no P7. Só mostrando o script. Coloquei uma limitação também em relação ao TableSpace. Ok. E defini uma regrinha que cada usuário só pode acessar o seu esquema. Porque vocês têm usuário. Vocês acessam a base TSI 33A. Dentro dessa base tem vários esquemas. Se não configurar, um usuário pode trocar de esquema. Ou seja, o usuário 1 acessar o esquema do usuário 2. Então foi restrito a isso também, não pode alterar de esquema. Você só vai poder mexer dentro do seu esquema. Então, para vocês terem como base, tá? Como base. É o que foi utilizado lá. Tá? Uma segurança bem básica. Mas é melhor que simplesmente instalar o Postgre e acesse. Bom, voltando à plataforma Moodle. Além disso, também está disponível para vocês, como de praxe, o P7. Então, vocês podem acessar o P7. Dentro do P7 tem alguns arquivos. Né? Tem um arquivo PDF. Basicamente, esse P7, vamos abrir aqui ele já. O objetivo dele é compreender a configuração de acesso remoto ao PostgreSQL. Então, vou introduzir isso no P7. E consolidar o conteúdo de junções SQL. Os 2 objetivos desse P7 aqui. Tá? O material complementar, tem um capítulo do Postgre referente à autenticação de clientes. Tá? E outro material sobre as conexões do Postgre. Tá? Configurações. Avaliação, mesma avaliação, estrutura das consultas está correta, a estrutura das consultas está identada e segue as boas práticas, identada, porque assim, vocês vão me apresentar. Eu tenho que olhar e tem que compreender, tem que estar legível, né? Mesma coisa com um programa sem indentação. Às vezes fica difícil você fazer a leitura. Isso é o estilo, tá? É a cobrança de estilo. Começando. Né? Então, um breve relato aqui, que o Postgre você pode acessar localhost, ou acessar dentro de uma rede, ou acessar até fora dessa rede. O servidor, no caso.
Falando um pouquinho aqui de VPN, terminal server, que são possibilidades também. Configuração do acesso remoto, como que foi feita a configuração. Os parâmetros alterados. Acessando o sistema banco de dados amazoniatd.tfpr.edu.br. Então, os passos que vocês vão seguir, vão acessar com o seu usuário, vocês vão trocar a senha de vocês, entenderam? Que eu deixei uma senha padrão, vocês vão acessar com a senha padrão, conforme está descrito aqui, e depois vão alterar essa senha. Tem todos os comandos aqui, ó, para alterar a senha. Criando e populando a base de dados. Bom, vocês vão acessar o esquema de vocês dentro da base de dados, mas está vazio. Vocês vão ter que popular ele de forma remota, similar ao que vocês fizeram no localhost, mas lá no servidor que está no storage. Entenderam? Não muda muita coisa. E o exercitando. Então, exercitando, tem aqui enunciados de consultas. Não necessariamente a resposta exata, mas como que eu gostaria... pretendo que vocês façam, consulta 1, consulta 2, falando certinho, que tem que ser ordenado. Um exercício número 2, também de consulta. Um exercício número 3, que tem uma consulta um pouquinho mais elaborada para vocês, são vários itens aqui. Um exercício 4, que faz menção ao exercício 3. Um exercício 5, que já envolve mais configuração. Projeto, que é você criar, até o momento nós criamos a base HR, Vamos dizer, o esquema HR. Vocês vão também colocar no mesmo esquema de vocês o outro, o Order Entity, que é de ordem de pedido. Então vocês vão ter lá no servidor todo esse diagrama aqui, as tabelas, os registros, vão ter tudo lá. Entenderam? Porque nas práticas da consulta vocês vão acabar utilizando só lá. Não aqui na sala. Aqui na sala, professor, não tem que rodar o script de novo. Professor, Não, acessa lá, tá tudo lá. Em casa você vai acessar lá, aqui na UTF vai acessar lá. Não importa onde vocês estiverem. Perguntas? Então, basicamente, treinar aqui junções, esses exercícios aí do P7. Esse P7 é um pouquinho extenso, se vocês observarem. Não é à toa que tem bastante exercício, porque o conteúdo de junções ele é extremamente importante, tá? É extremamente importante. E vai proporcionar a vocês uma facilidade em compreender projeto de banco de dados, os esquemas de normalização. Por que eu tenho que ser? Por que 2 tabelas? Não pode ser só uma? Vai ajudar isso também. Perguntas? Então, encerramos por aqui.